Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Macedo, você é velho acabado, esperando a morte. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos, que o bispo Macedo estava fazendo uma guerra com o demônio do barbeiro. E esse demônio levou umas 2 horas e meia para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro, o bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. E num dado momento o bispo Macedo falou assim, solta ele! Já estava escurecendo, era uma concentração lá ali. E o bispo Macedo falou, solta ele. Andou na direção dele aquele gentinho do bispo. Quando chegou pertinho dele, disse assim, presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei arma, joguei óleo, nada. Deixa de dizer pela palavra. Deixa de dizer pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus, tá? Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a gente sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou, os bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu aposto a miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, o desgraçado cai dos medos, demônio, pum. E daí mesmo, bate retirada e solta esse rapaz, o demônio. Bispo abriu a Bíblia, usa o versículo, jogou óleo, sacou uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta, então o demônio batendo em todo mundo. Quando o bispo Macedo apelou pra vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabe quem é quem, naquela porta pra fora. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Eu quero ler uma mensagem que eu recebi por WhatsApp, cujo título é A Igreja Universal vai fechar as portas? Esse é o título. E quem mandou esta mensagem? Um membro da instituição. Essa pessoa, ela praticamente nasceu dentro da instituição. Ela está dentro da instituição desde criança. Isso para você ver como que está a situação dessa instituição por dentro. Preste atenção, o título é A Igreja Universal vai fechar as portas? Fundada pelo Bispo Macedo e outros há mais de 40 anos, a IURD sofre seu pior momento. Os problemas que antes vinham do lado de fora, com a ajuda de parte da mídia secular, hoje acontecem no meio da igreja, especialmente na liderança da igreja. Eu vou chamar aqui a atenção para esse fato das pessoas elas sempre chamarem uma instituição de igreja. Não confunda a Igreja de Cristo com instituição. Na realidade, é uma instituição religiosa. Não há mais respeito por parte dos pastores em relação à liderança. E a liderança que mente e pressiona a todo tempo, perdeu a credibilidade diante dos milhares de pastores espalhados pelo mundo. Enquanto o Bispo Macedo e Bispo Renato Cardoso, hipócritas, são proprietários de vários imóveis que valem dezenas de milhões de reais, muitos pastores serão obrigados a dividir
seus apartamentos com outros casais de pastores para, segundo a liderança, entre aspas, diminuir os gastos e não podem de modo algum adquirir patrimônio pessoal e nem fazer reserva de dinheiro. O bispo Macedo e Dona Esther, parasita da fé, ele coloca aqui entre parênteses, e a liderança, infelizmente, perderam a visão do servir a Deus e deixaram de ser servos e exemplos para ser senhores, empresários e banqueiros. Falam mentiras quase que o tempo todo, subestimam a inteligência das pessoas, falam que vivem uma vida simples e que não possuem nada, mas são proprietários de um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Isso mesmo, coproprietários de um banco, de imóveis, inclusive. Uma das residências do Bispo Macedo e da Dona Esther fica no Porsche Tower, em Miami, um dos condomínios verticais mais luxuosos do mundo, ao custo de quase 40 milhões de reais em valores atualizados. Diz a palavra de Deus, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23, versículo 4. E diz ainda, o maior entre vocês deve ser o servo. Mateus 23, 11. O bispo Macedo, além de ser muito inteligente, e eu acredito que essa inteligência não vem de Deus, ela é demoníaca. Além de ser muito inteligente, mentiroso, hipócrita, possui uma capacidade incrível de criar monstros. Então, o bispo Macedo, isso aqui é um membro que está falando, um membro da instituição. Membro desde criança, nasceu praticamente na instituição. Então ele diz, o bispo Macedo, além de ser muito inteligente e mentiroso, hipócrita, possui uma capacidade incrível de criar monstros. Quem provocou indiretamente a saída de muitos ex-bispos, dentre eles ex-bispo Romualdo, foi o próprio bispo Macedo, quando implantou na igreja um sistema agressivo de arrecadação de ofertas, que tem levado muitos a se corromper diante de Deus. E o pior de tudo, perder a salvação de suas almas. Diz a palavra de Deus, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, 15. Esse sistema diabólico faz com que pastores e bispos vivam atormentados em busca do crescimento material da igreja. Faz com que pastores e bispos desenvolvam uma personalidade agressiva a ponto de agredir emocionalmente e às vezes até fisicamente seus próprios companheiros de trabalho. Pastores menores na hierarquia, obreiros, membros e até suas esposas e filhos. O bispo Macedo, embora pregue o contrário, hipócrita, na igreja e no dia a dia da igreja, perdeu a visão espiritual. Reparem em suas lindas pregações às quartas-feiras.
e aos domingos sobre salvação e encontro com Deus. E comparem com o que acontece no dia a dia da igreja que ele lidera. Metas de arrecadação, injustiças, mentiras, agressões físicas e verbais, prostituição entre bispos e pastores e toda sorte de males oriundos do inferno. O bispo Macedo e a liderança perderam a credibilidade diante dos membros da igreja, enquanto enriquecem a cada dia seus membros, mesmo participando de campanhas e mais campanhas, de ofertas e devolvendo dízimos, às vezes de 20%, em sua grande maioria, continuam vivendo na miséria. Ofertas estas que, segundo relatos, têm sido usadas para encobrir crimes de assassinatos, como o caso de Lucas Terra, caso Ronaldo, bispo dos Santos, crimes de agressões físicas e etc. De acordo com a palavra de Deus, batismo com o Espírito Santo nada tem a ver com fogueira santa de Israel. Pelo amor do nome do Senhor Jesus, não caiam nessa, diz a palavra de Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos, capítulo 8, do versículo 19 ao 20. O bispo Macedo, embora pregue o contrário, hipócrita, na prática e no dia a dia da igreja perdeu a visão espiritual do que significa ordem e disciplina. Ao contrário do que ele afirma, dentro da IURD, bispos adúlteros, bispos ladrões de ofertas e bispos alcoólatras não são punidos e permanecem no corpo eclesiástico. E estes, quando saem da IURD, levam consigo milhões de reais, enquanto que pastores, na maioria das vezes, quando saem da IURD, saem sem nada, absolutamente nada. A Igreja Universal do Reino de Deus se transformou numa grande casa de desordem. A Igreja Universal do Reino de Deus, na prática, passou a estar mais preocupada com belos templos, poderio econômico e político, do que levar a salvação para os perdidos e desesperados. Diz a palavra de Deus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, 27 e 28. Não devemos nos iludir com o crescimento da estrutura da igreja, pois até o tráfico de drogas cresce a cada ano e nem por isso deixa de ser um dos instrumentos do diabo para a destruição humana. Mais do que observar o crescimento econômico da IURD, devemos observar e pesar, com a fé inteligente, as atitudes da liderança da igreja. Se o seu superior ou superior te humilha ou é orgulhoso, pode ter certeza que ele ou ela não nasceu de Deus e provavelmente está usando sua boa fé. Diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Agora, a resposta. Se a Igreja Universal do Reino de Deus irá fechar as portas, não sabemos. Mas uma coisa já sabemos,
Mas uma coisa já sabemos, né? O que ele chegou à conclusão? Desgraçadamente, ela se tornou a igreja de Roma a grande Babilônia, se prostrando e adorando o Deus dinheiro, de modo que as janelas dos céus já não estão mais abertas para ela há muito tempo. Aliás, eu já falei isso, né, em outros vídeos. Se o Bispo Macedo se um dia ele teve com Deus e Deus esteve com ele, Deus já removeu o candeeiro dele há muito tempo. Atenção, pastores e membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Diante de tudo, é necessário que os cofres da IURD estejam vazios, membros não levem mais ofertas e dízimos e pastores não recolham mais ofertas e dízimos. Separem e entreguem dízimos e ofertas para aquilo que Jesus faria se pudesse fazer fisicamente com dízimos e ofertas. Pastores e esposas e burdes, guardem todos os documentos que comprovem vínculo com a IURD, originais e cópias em locais que preferencialmente não seja moradia, igreja. E não assinem documentos autorizando a IURD em absolutamente nada, os representando. Façam reserva de valores em contas que a IURD não tem acesso e saiam enquanto há tempo. Se tiverem de fato e de verdade um encontro com Deus e têm o chamado para fazer a obra de Deus, vocês não precisam de igreja para levar a salvação aos perdidos e desesperados. Vocês são a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que isso é uma mensagem de uma pessoa que foi membro, ou ainda é membro, há mais de 30 anos. Nasceu dentro da instituição. Então você veja que as pessoas estão lá dentro, aquelas que ainda estão abrindo os olhos. E as denúncias, elas continuarão. Um forte abraço e vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.